Fala turma, bem-vindos a mais um episódio do Personal Fitcast. E hoje quem está patrocinando aí esse episódio é a Extreme Camisetas, para trazer para a gente um assunto que eu acho que é de extremo interesse de muita gente, sobre o triatlon, essa modalidade esportiva tão intrigante, que a gente tem 3 modalidades aí, ciclismo, natação, corrida, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse universo. E para isso, a gente trouxe nada mais nada menos do que o campeão mundial de 2016, Alan Siqueira. Fala, Alan, como é que tá as coisas? Conta pra gente aí um pouquinho. Primeiramente, eu quero agradecer o convite aqui do Personal Fitcast. Excelente lugar, gostei muito. Muito obrigado mesmo, Léo. César. Um projeto novo, né, em andamento. É sempre bom estarmos com projetos novos aí. Vocês são companheiros meus de trabalho lá da Pace. A gente tá todo dia se vendo, nos vendo. É, não basta você aguentar a gente lá, né? A gente trouxe você pra cá também. Pode ser extra. Pra trocar experiência com a galera em geral. Então, eu sou de Londrina, radicado em Ribeirão Preto. Tô em Ribeirão há 13 anos, cheguei em 2010. Vim por conta da minha esposa, que na época a gente namorava, sério já, a mãe dela teve um probleminha de saúde, ela veio cuidar da mãe dela em Ribeirão Preto, e a gente já namorava sério, eu acabei vindo pra cá junto a ela. E desde então eu tô na batalha, e meu início foi exatamente assim. Eu tive grandes dificuldades no início, né? Eu vim... E eu não era conhecido pelo meio da galera. E eu tinha que arrumar uma forma de ficar conhecido. E qual que era essa forma para mim não ser mais um no meio? Eu sempre fui triatleta, né? Eu era nadador, virei triatleta e tinha parado. Vim para Ribeirão Preto e entrei na Wellness, onde eu fui conhecendo algumas pessoas do meio. E algumas pessoas já faziam triatlon aqui, o triatlon já estava ficando forte, tinha algumas academias, a Wellness e a Espaço Fit estavam com alguns triatletas e tal, e eu fui me envolvendo e conhecendo as pessoas. A partir daí, eu decidi voltar a fazer triatlon. Isso mais ou menos em 2014? 2013. 2014, onde o triatlon já estava começando a ficar na alta, né? Eu vou te falar que o triatlon nessa fase... deu uma decaída agora. Essa fase foi top. Tinha muita gente. Eu lembro que eu ia treinar no Alphaville, cara, você não conseguia andar de tanto triatleta, tanto cara pedalando lá, correndo, fazendo os treinos. O Alphaville é o nosso canteiro de treino, né? A Alphaville, Serrana ali, né? Então, assim, foi uma época, cara, eu lembro dessa época, assim, o pessoal, o triatlon tava em alta, os treinadores Sim. aí, né? O Rafael Falsarella impulsionou bastante o triatlon na cidade. Eu perdi um pouco disso porque eu fiquei fora, né? Fiquei fora de Ribeirão Preto por uma temporada, mas Ribeirão Preto já começou a ser uma referência. Eu me lembro que, se eu não me engano, em 2014 ou 2015, eu tive acompanhando uns atletas no Ironman, né, em Floripa, e, cara, Ribeirão Preto tava em massa lá, tinha uma galera, né, o Falsarella tava lá com a turma dele, até acho que cruzei, se eu não me engano foi esse ano mesmo. E tivemos muito boas colocações dos Ribeirão Pretanos na prova. Sim. Foi fantástico, cara. Foi onde deu o boom aqui no triatlon em Ribeirão Preto. Foi nesse período, entre 2014 e 2015. Aí eu resolvi voltar com força, né? Eu já tinha tido uma experiência no triatlon lá atrás, em 2002. Tinha parado. O que você tinha feito? O shot, olímpico? Eu fui atleta profissional júnior e... Eu cheguei a ser até júnior, porque eu fui até os 18 anos. Aí eu dei uma parada, fiz triatlon profissional até os 21, só que foi um período muito curto. Eu comecei em 99 no triatlon. Eu tenho essa carinha de menininho novo, mas eu já tenho 41 já. Tá chegando. E aí eu conheci o triatlon com 16 anos, em Santa Catarina. Minha tia morava em Santa Catarina, eu fui pra lá e tava tendo uma prova em Garopaba. Sei. E eu conheci a prova lá, eu era nadador até então. Fui nadador de competir a nível brasileiro, etc. Daí... geralmente o triatleta ele nasce de alguma dessas modalidades. Hoje a gente tem um cenário diferente. Exato. Léo, a gente tem um cenário assim, o pessoal já tá... Você vê a molecada com 14, 15 anos já partindo para triatlon. Na nossa época, né, Alan, o que o cara fazia? Ele vinha da natação, do ciclismo ou da corrida. E aí, geralmente era muito comum ele ser bom numa modalidade. Você perguntava para um atleta, cara, ele sempre falava, meu forte é a bike. Aí você ia ver, o cara veio da bike. Não, meu forte é na água, o cara veio da água, né? E assim,
já mudou. Graças a Deus essa relação, o pessoal já entendeu que o triatlon já pode começar ali, não precisa necessariamente ser tecido em alguma dessas modalidades. E a molecada já tá vindo, já treinando o triatlon. Agora, ô Alan, só assim para comentar, falando das 3 modalidades, pelo menos para mim, que nunca fui um bom nadador, sempre foi a minha dificuldade, é a água. Para você, com certeza não, porque você veio da água, né? Sim. Qual que é uma das modalidades que você tem mais dificuldade? Ciclismo ou a corrida? Nesse período, eu era nadador que corria bem. Eu sempre corri muito bem. Então, a minha modalidade que eu tinha mais dificuldade era o ciclismo. Com o passar do tempo, depois que eu vim para Ribeirão, tem grandes ciclistas aqui. Eu saía para pedalar com grandes ciclistas. As minhas 3 modalidades, elas ficaram similares. Tanto é que a minha corrida se aproximou muito próximo da natação, que era o meu mais forte. Você meio que equilibrou os 3, né? O que acontece? A natação, no triatlon que eu faço, e se eu treinasse 3 vezes na semana, eu conseguia ter uma natação que eu saía no primeiro grupo. Eu não precisava daquela natação de nadador para nadar para 4 e 4, que eu fiz 4 e 4 nos 400. Eu não precisava fazer isso, senão eu saía muito na frente. E aí o pelotão viria me buscar. Eu gastaria uma energia desnecessária. E assim, só para complementar, e é uma coisa assim, interessante porque, em geral, nem sempre quem sai da água primeiro é o que vai chegar primeiro no final da corrida, né? São 3 atividades para São 3 modalidades, exatamente. Então é uma questão de gerenciar aquilo que você é melhor, né? No caso do... quem nada bem, ele é óbvio que ele vai explorar de alguma forma o melhor desempenho dele ali. Mas tem que pensar que na hora da bike o jogo muda pra caramba, né? Você vê o cara que saiu lá em último praticamente na água, ele busca todo mundo, cara, aí chega na bike no final, já entra na corrida entre os primeiros, você fala, pô... E aí que é a magia do triatlon, que é um negócio que você não tem como definir. Você tem os favoritos, né, os caras que você acompanha, mas, cara, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E eu era muito estratégico, porque eu economizava energia na bike e na natação também. Eu ficava no grupo ali, mas eu segurava. E na corrida, eu priorizei muito a minha corrida para chegar forte e tentar ganhar uma prova. E aí chegou um período que a minha corrida ela até ultrapassou o meu nível de água. Puxa, eu cheguei a fazer 15 e 30 no 5, né? É difícil. Cheguei a fazer 15 e 30 nos 5 quilômetros, né? Então eu cheguei a fazer uma corrida muito próximo dos profissionais. Pace baixo pra caramba, meu. Eu tava vendo os testes dos profissionais essa semana, do Hidalgo, os caras estão correndo pra 14, né? Mas tem os profissionais que correram pra 15. Os caras fora da curva, né, também, vamos combinar. Aí 15, eu tava ali, fazia 15 e 30, né? Eu falei, pô, era um tempo bom até agora, né? Era triatlon amador, então foi um... Mas e você, 2010 chegando em Ribeirão, 2014 já estava mais envolvido, começou pensando em se consolidar em uma atividade, né? Ter esse nome. E qual foi o ponto que você percebeu que daria para fazer uma competição a nível México? Ou como que foi a trajetória que você falou assim, não, agora eu vou me preparar para isso? Como é que foi essa seleção, pô? Já partiu pro Mundial, cara? Excelente pergunta, Léo, porque eu fiquei meio perdido quando eu voltei. Eu fiquei meio perdido por conta que eu tava num cenário que fazia tempo que eu não competia. Aí eu fui para um aquatlon em Itajaí, 2014, e eu fui vice-campeão. O que ganhou foi um amigo meu, que hoje virou amigão meu, que é o Leonardo Gonçalves, lá de... Ele é... Ué, então tá lá. Temos o Léo, ele é capixaba, e ele foi dando várias dicas para mim. E eu fiquei atrás dele e tal, e eu vi o cenário de uma forma que eu falei... Caramba, eu fiquei 10 anos fora do triatlon e voltei, fui vice-campeão brasileiro. Peguei vaga pra Chicago, que foi meu primeiro mundial em 2015. Vou seguir em frente, pô. Falei, vou seguir, aqui que eu vou ficar. Aí eu fiz essas provas, comecei a pegar boas colocações, ter visibilidade. O que aconteceu comigo em Ribeirão Preto? É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso, César, porque eu comecei a fazer resultado no triatlon, começaram a me aparecer alunos de personal voltado para as modalidades de lógica. E esse ficou meu nicho, foi criando-se um nicho. Muito legal por conta disso. E foi exatamente o que você buscou no início. Ô Ala, só para complementar assim, o que você está falando, né, a gente até já discutiu sobre isso aqui em um episódio do podcast, sobre você aprofundar num determinado segmento. Sim. Né? Então, por exemplo... Você é especialista, né? Exatamente. O triatlo não é uma... Lógico, o triatlo, a gente vai falar sobre isso, ele é acessível para todo mundo. A gente precisa parar de entender que triatlo tem que ser o cara Superman para poder fazer. Não é bem por aí.
Mas o que acontece? A complexidade desse esporte, né, que reúne 3 modalidades, né, ela torna necessário um profissional acompanhando. Sim. Necessaríssimo você ter um profissional acompanhando, né? Então, assim, óbvio, por exemplo, se eu vou começar, eu corro, eu pedalo, sei lá, e quero fazer uma prova de triatlo. Óbvio, vou procurar um profissional de Sara. Quem é esse profissional? E aí vem essa questão do segmento, do aprofundar. A gente está falando de um cara que tem uma experiência prática já de atleta, um cara que vive... Uma coisa que eu valorizo bastante, viu, o Alan? O Léo também, eu acho que concorda comigo. Não dá para você ensinar algo que você não vive, que você não teve a experiência, acontece sabe? Muito, né? Então, assim, não estou dizendo que isso seria uma regra, mas na minha concepção, cara, eu acho que você faz melhor quando você vivenciou aquilo. Não é impossível atuar sem ter aquilo, mas é diferente. Tem como eu cobrar num cara, você tem que baixar teu pace, você tem que, sei lá, melhorar tua abraçada, você tem que... Pô, não tem, se você não viveu aquilo, você não sabe exatamente o que está acontecendo. Em qualquer segmento, tanto na musculação quanto qualquer lugar. Porque que acontece? Você tem que ter aquela experiência justamente para poder passar com excelência, porque nem tudo é teoria, a gente sabe disso. Com certeza. Hoje em dia, formado, eu vejo que na nossa área, dentro da faculdade, a gente foi aprender depois. Exato. Quantas coisas nós fizemos que hoje a gente não é falando sobre isso. Que não, e a gente que pratica alguma modalidade, que seja musculação, ou triatlon, ou etc., a gente tem que pegar esse nicho e transformar ele para a gente ser referência naquele aspecto daquela área. Você é referência na musculação, Léo referência na musculação. E eu, por ser triatleta, eu tive que treinar muita musculação, porque o que aconteceu? O meu treinamento é mais específico para corredores, ciclistas e nadadores. Sim. Então, eu tenho que saber toda uma periodização diferenciada para musculação tradicional. Para a musculação ser realmente uma base para todas essas atividades exatamente. diferentes. É uma compreensão, é um pouco mais complexo, a gente entende que infelizmente em todas as áreas a gente tem muito aventureiros, né? Sim. Mas essa resposta, essa consolidação de você se aprofundar num segmento, eu acho que faz toda a diferença. E aí tá aí a resposta, eu sei que você tem uma pancada de alunos, você tem também consultoria online, né? Tem consultoria online e tal. E a gente vai... Ô Alan, mas assim, aí você contou a história que você veio, se ingressou no triatlon e tal, foi uma época meio que de ouro aqui em Ribeirão Preto o triatlon, né? Como a gente mencionou, eu tive a oportunidade de pegar um pouco disso. E aí, hoje, a gente estava conversando esse dia, você falou assim que você tinha lesionado, né? Sim. Aliás, foi pro Mundial, foi campeão do mundo, e essa lesão veio quanto tempo depois? César, eu sou um cara que eu sou muito propício a lesões, porque eu acredito que o meu histórico de atleta muito longo, eu comecei na natação com 4 anos. Eu fui nadador de competição de natação dos 9 aos 17. E daí eu virei triatleta, eu sou aquele atleta de prova curta, de muita pancada na pista, de 3 sessões na semana de tiros na pista. Por incrível que pareça, é o que eu acho mais difícil, sabia? É aquilo que, às vezes eu tô assistindo luta, o comentarista fala assim, puta, a quilometragem desse cara tá alta, ele começou muito cedo. Mesmo o cara começando com 30 anos, às vezes no MMA, ele aguenta mais tempo. A saúde esportiva do cara fica comprometida. Tem uma meia vida ali. Exato, eu acredito que eu trabalho em fortalecimento e eu não quero ser um exemplo de lesões para os meus alunos. Mas eu sou um cara que eu venho de... O meu histórico é muito longo. E como é uma prova mais curta, é triatlon. É de 1 hora a prova que eu faço, até faço o olímpico também. Mas essas provas curtas, elas exigem mais do corpo. Exatamente. Em termos de intensidade, né? A intensidade que eu trabalho é muito alta, então eu tive muitas lesões durante a carreira toda. Boa. E agora eu tô com uma lesão no glúteo mínimo, né? Eu tenho um ortopedista que eu dou aula e a gente sempre está conversando a respeito. E é uma lesão que pode ser até crônica. Tipo, é uma lesão que é difícil. Exato. E veio de muito tempo já. Só que eu não vou parar de fazer triatlon e eu resolvi fazer triatlon por hobby, né? Hoje em dia eu faço triatlon por hobby, eu não vou pra pista dar pancada. Então eu vou direcionando a minha lesão, tentando controlar ela, pra mim não parar de fazer o esporte que eu tanto amo, né? Lógico. Léo? E antes da lesão, na época que você começou a ter mais evidência, foi a mesma época que você estava indo para o México, que foi o seu melhor desempenho até então. Sim. E como que você conciliou
a sua visibilidade, então você teve uma demanda maior de trabalho e ao mesmo tempo fez essa preparação. Como que foi esse período? Cara, eu falo assim que esse título mundial foi com a graça de Deus, assim, foi a mão de Deus, porque o que acontece? Eu tinha sido atleta profissional lá atrás, eu era muito jovem, eu tive algumas oportunidades de treinar fora, ir para fora do país, só que eu não tinha condições financeiras, né? Aí, essa é uma realidade comum, né? Exato, dos atletas do esporte, principalmente no Brasil, né? Isso. De todos os níveis. E eu não tinha, a minha realidade era muito complicada. Eu fui ter oportunidades vindo para Ribeirão Preto, conhecendo excelentes pessoas, que é o Fauzi da Ribercred, o Chad, que é meu aluno, os dois são meus alunos, que é dono de um hospital aqui. Então, o Hélio Martinelli, que é da Imobiliária Martinelli, eles me colocaram no cenário novamente, colocando-me para poder treinar, porque eles me patrocinavam nessas viagens. Eu conheci o mundo competindo no triatlo novamente. E respondendo a tua pergunta, Léo, era muito complicado conciliar família, a Liz ainda não tinha nascido, trabalho e o esporte. Só que eu volto naquilo que eu te falei, eu já passei por tantas experiências que eu não trabalhava volume. Eu treinava 1 hora por dia. A galera fala, Alan, como você foi campeão mundial treinando 1 hora por dia? Eu conheço tão bem o meu corpo que eu trabalhava o volume necessário na base, quando eram as férias, e depois eu só trabalhava intensidade. Cara, eu corria, meu volume de treino de corrida era 5 mil. Eu falo para amigos meus, eles falam, não acredito que você corria 5 mil. Mas eu conhecia meu corpo, trabalhava em intensidade. Isso. Eu tinha meia hora de intervalo de uma aula para outra, eu ia lá, corria 30 minutos no limiar, supralimiar, que era ritmo e voltava da aula. Era assim. E é exatamente o que a gente estava comentando até o episódio anterior. Quanto mais específico, maior a dificuldade de você ter um cronograma, de você ter um planejamento. Então, quanto mais ajustado... Exato. E o pessoal tem aquela tendência de, mais é melhor, preciso fazer muito, preciso extrapolar, e às vezes nem sempre. Quanto melhor direcionado... O que o Alan tá falando faz total sentido e dá suporte naquilo que a gente estava comentando, né? E a gente está vivenciando... legal, a gente estava falando de teoria, a gente tem uma prática afirmando o que nós estávamos falando. Nem sempre o volume, né, é a resposta para você se desenvolver bem no Endurance, né? Então, assim, qual que é a importância de você ter boas informações fisiológicas? Isso você consegue através de avaliações, né? E para que você possa fazer uma prescrição mais assertiva com relação ao treinamento. Voltando, o triatlon é uma modalidade, olha só que coisa interessante que eu vou colocar em observação, viu, Alan? O pessoal pode me criticar aí, mas é a minha visão que eu tenho. No triatlo você tem o cara que faz, vamos pegar um Ironman, por exemplo, ele nada 3.800 metros, ele sai da água, veja bem, o cara faz toda essa natação num plano horizontal, né? E aí ele tem que, automaticamente ele já sai, aí já vem uma estratégia de poupar um pouco a perna, porque ele vai sair para pedalar, então tem toda uma estratégia aí. Ele vai para a bike, pedala 180 km. Exato. E depois ele sai da bike, que é um esforço, né, bem considerável, que é na paulada. Você vê os caras, você vê uma prova de Ironman, você fala, não acredito, o cara tá faltando 2 km para terminar o 180 e o cara tá dando essa paulada desse jeito contínuo, sabe? É esforço contínuo, né? Intensidade constante. O preparo dos caras é absurdo. E o cara vai então para uma maratona. E o que é incrível, esse cara muitas vezes faz uma maratona com pace mais baixo, num tempo menor do que um cara que só treinou para maratona. Exato. E aí você me vê, porra, mas peraí. Se você pegar dentro da periodização do triatleta, ele correu um volume menor do que o cara que faz uma maratona. Então por que ele foi melhor? Constante. Essa é uma resposta. Cara, nem sempre eu vejo as pessoas fazendo rodagem, 3 longões por semana. Eu não vejo necessidade disso. Coloca um longo na semana e trabalha as intensidades. Explora o VO2, explora o limiar, porque é aí que vai fazer você ir bem. E eu estava comentando isso, não sei se você concorda. É uma discussão infinita, na verdade. Quanto mais você estressar o teu corpo, obviamente, mais índice de lesão você está sujeito a ter. Exato. Então, assim, eu, como treinador, o que hoje eu costumo fazer com o pessoal que corre? O cara quer correr. Tá? Primeira coisa, uma boa avaliação dele, né? Claro. Determinar VO2, limiar, como a gente já comentou aqui, ver a distância que está um do outro, fazer a periodização, ver a necessidade de quantos tiros ele vai fazer, quanto tempo de base, porque a gente tem dentro da periodização, eu trabalho com base, específico, polimento e competitivo. Sim. Tá? Então trabalho no pendular, a periodização pendular, né, que a gente costuma chamar. A minha base, então, a musculação tem que conversar com essa base, porque eu estou buscando resposta fisiológica dele ali de uma certa situação.
No polimento, ou específico, melhor dito, no específico, a musculação também tem que conversar, mas aí eu preciso entender, poxa, qual que olha que complexidade, qual que é a deficiência que o cara tem, é na bike, é na corrida, aonde ele vai melhorar, o pace, os tiros, quanto de tiro ele vai ter, quantas semanas vai ser esse específico e tal, e aí você começa a encaixar. Na primeira abordagem que você tem com o atleta, é mais complicado. Na segunda periodização, você já conhece o cara. Isso. Por isso que eu falo assim, ficar trocando de treinador não é uma boa estratégia. Ô César, só pontuando aqui. Por isso que eu defendo hoje muito, o que acontece? As pessoas têm faz um trabalho contigo, daí procura um fisioterapeuta, faz outro trabalho, aí eu acho que se conseguir conciliar, todos conversarem, fazer um trabalho multidisciplinar para aquele atleta, se ele tem um objetivo muito grande e realmente ele precisa... Os profissionais eles precisam conversar. Por quê? O que acontece? Essa semana mesmo eu passei por uma dificuldade. Na terça-feira, dei aula para minha aluna Renata Salomão, aí a gente vai conversando e vai, né? Porque todo mundo tem sua vida profissional, família, etc. Tem outros afazeres. Aí eu assisti nos stories delas, ela tinha ido fazer pilates, ela tinha ido fazer o fisioterapia, e a fisioterapia ela tinha feito um estímulo que contradiz com o estímulo que eu dei na musculação dela. A gente não estava conversando bem, né? A gente estava fazendo um trabalho que é sobrecarregar demais ela. Eu chamei ela no WhatsApp, falei, a gente precisa conversar. Aí eu já mudei, dosar isso, aí né? eu já mudei o horário dela de trabalho comigo, porque eu ainda estou fazendo um trabalho de readaptação, porque ela foi viajar e passou 3 semanas fora, dela tá uma retrocedida. Aí eu tô fazendo um trabalho de readaptação com ela para entrar num trabalho, para trabalhar, ela vai para Berlim. E aí ela tava fazendo potência, né, com salto e elástico. Eu falei assim, nossa, eu tô fazendo, só que eu dei uns estímulos de força para ela. Aí eu falei, vai contradizer o treino, a gente não tá conversando no treino dela e vai acabar machucando. Ali, eu vou além, cara. Você sabe onde acontece o maior erro? É na alimentação. Também, tá? Muito. Quando você, porque geralmente as pessoas pensam o seguinte, olha, vamos continuar aqui no triatleta, né? Não é o treinamento dele que se enquadra com a alimentação, é a alimentação que se enquadra no treinamento dele. Então, veja bem, o cara hoje ele tem um volume de treino, né? Amanhã ele tem um outro volume. Sim. Peraí, mas ele come igual nos 2 dias? Não. A entrada energética dele vai ser igual? Não tem alguma coisa errada aí? Um desses dias vai ficar com déficit, porque ele está gastando mais, ele tem um volume mais. A intensidade do treino muda a demanda energética dele, muda a suplementação, né? Não vamos entrar nesse detalhe. Mas, enfim, essa complexidade e essa necessidade de ter vários profissionais conversando, eu vou até um pouquinho além, Alan. Eu não chamo nem de multidisciplinar, eu chamo de interdisciplinar. Isso. Porque no multi você tem muita gente atuando, mas não necessariamente eles se conversam. Sim. Já no inter, obrigatoriamente, a pasta daquele atleta, daquele paciente, ele é única e ela passa sendo discutida por todos os profissionais. E cada um soma a sua parte, né, considerando o que está sendo feito pelo outro companheiro, outro profissional. E aí você tem uma riqueza enorme de resultado. Voltando no caso assim de assessoria, né? O que acontece? As problemáticas que a gente pega muito, a individualidade biológica de cada um. E eu vejo muitos fazendo o mesmo treino. A gente discutiu já sobre isso aqui. Fazendo muitos treinos. E aí a individualidade, você falou assim, que antigamente acontecia mais das deficiências. O ciclismo, um atleta tem a deficiência no ciclismo, que o outro tem na corrida. E aí eles faziam o mesmo treino. Sendo que eles tinham que ter a individualidade deles respeitada. Ou seja, a diferença continuava, né? Porque não existia uma separação, então uma melhora ali. Então tá todo mundo treinando sem uma estratégia bem definida. Exatamente. Ou então, o que tá acontecendo muito. Começa a integrar vários profissionais que começam a aproximar do ideal, só que ninguém se conversa, aquilo vai se perdendo. Uma outra coisa assim que eu acho de dificuldade também dentro do universo do triatlon por exemplo, é um esporte caro, né, Alan? A gente fala, eu, por exemplo, eu como treinador, eu digo, é pra todo mundo, tá? Quer fazer, vamos fazer, não importa, vai com a tua bicicletinha. A inscrição tal. Mas quando você começa, que nem na bike, né? O cara começa com uma bikezinha ali de 5 conto, aí ele percebe que, a bike faz diferença, ele já parte com uma bike de 10, daqui a pouco ele tá com uma bike de 20, a mulher brigando com ele, porque é uma paixão que... A bicicleta é mais cara que o carro. A bicicleta é mais cara que... Eu já passei por isso, já tive bicicleta mais cara do que meu carro. Algo meio que inexplicável.
Mas, então, assim, é um esporte caro. Hoje, para você falar aí nós estamos falando de competitividade, a gente está falando, porra, se o cara vai comprar uma bike, é uma bike carbonada, uma bike com roda de carbono, enfim, super leve, aí o cara tem uma sapatilha que já não é uma sapatilha do ciclismo normal, já tem que ter mais acessibilidade, já é uma bermuda, que essas bermudas também não é caro. Tem que despachar tudo isso quando você faz uma competição. Você tem que transportar tudo, não é só você com a mala nas costas, né? Você tem que levar a bike. Atrasar a data, extraviar. Então, assim, cara, é um negócio bastante difícil de lidar. E aí a gente entra com a suplementação. O triatleta suplementa demais, ele tem uma necessidade muito grande, porque a demanda energética, a demanda do desgaste físico dele é muito grande. Obviamente ele não consegue fazer isso com alimentação. Eu costumo falar que é um xadrez. O triatlo é um xadrez, cara. Você tem que colocar as modalidades bem separadas dentro da tua rotina da semana, alimentação, musculação, que é o fortalecimento, e o trabalho. É assim, é muito complicado você achar um meio, mas na hora que você acha, vai. Aí toca. É que assim, as pessoas confundem muito, Alan. Às vezes o cara fala assim, eu tenho que fazer musculação, eu tenho que fazer, por exemplo, sei lá, de repente a necessidade de um pilates, aí eu faço a minha periodização de corrida. Mas, cara, você entende se todos esses elementos eles estão conversando entre si para a mesma finalidade, da mesma periodização que você está vivendo? Por exemplo, você está fazendo base, eu pro ex-treinador que faz na base, ele treina força. Né? E conheço treinador que treina resistência de base. Não tem certo ou errado. Para mim, ele faz a leitura dele, ele vê o que realmente ele quer fazer importante. E tal. E o resultado final é o que importa. O que é o resultado final? Não é necessariamente o cara chegar em pódio. É o cara fazer... Porque, veja bem, quando a gente fala de triatleta, de performance, eu não entendo que o cara tem que ser um profissional. O cara é um advogado, o cara é um médico, o cara é um empresário. Cara, ele tem família, ele tem trabalho... E ele tem o triatlon para ele tem que conseguir voltar para essa rotina depois. Exatamente. Manter ela. Então, assim, eu acho tão complicado, né, você poder... Porque não dá para você simplesmente montar um programa de treino pro cara e esquecer que ele tem o trabalho dele, que ele tem a família dele, né? Então, assim, a esfera vai um pouquinho mais além. A necessidade desses elementos de intervenção profissional conversarem entre si, baseado no objetivo do cara, eu acho fundamental. Então, por exemplo, lá, tô na base. Na base, o que eu aplico? De repente, na base, eu tenho uma nutrição diferente. A musculação, eu posso, se eu estiver fazendo o trabalho de potência, né, e tal, eu busco isso na musculação também, especificidade, né? Dentro da musculação, até o treinamento funcional dá muito isso. Por exemplo, o cara nada. Pô, então deixa eu adaptar algumas coisas aqui para ajudar ele na água e tal, enfim. E esses pontos... Esse ponto é um dos mais importantes, porque você está construindo a base do atleta. Porque se ele ultrapassar alguma barreira, algum ponto, ele dá um passo maior que a perna, vou falar o português mais claro, ele vai se frustrar lá na frente. Você sabe o que acontece? Porque ele não vai conseguir atingir os objetivos que ele coloca. Geralmente, o cara que treina sem a assistência de um profissional, ele tem essa percepção. Porque é nítido, toda vez, por mais que o cara seja um cara sensato e tal, ele olha e fala, pô, mas eu consigo mais. Eu tenho gás. Por que o treinador tá me freando? Porra, porque o teu treinador sabe o que é o teu limite. Você tem que, né? Você tá fazendo um programa de treino, não é um treino único. Você não vai treinar uma única vez. Então, assim, quando o indivíduo, né, o atleta, ele treina sem o acompanhamento do profissional, ele fica mais suscetível a errar na periodização. Ele tem que ser muito disciplinado. Aí a gente tá falando de um cara que já tem uma experiência, né, do triatlo. Mas geralmente quem tá ali começando, tá iniciando e treina sozinho, ele fatalmente ele vai errar, né, Alan? E aí pode se frustrar, né? E aí porque é uma coisa que poderia ser legal, com qualidade de vida, acaba parando pela metade. Perde a longevidade daquilo. Então. Não, mas por exemplo, cara, vamos falar de um Ironman. Você vai preparar para um Ironman? Alan, hoje, você tem algum atleta que você está preparando para Ironman ou não? Ou já preparou aí? Preparei dentro da musculação. O Rafa, o Falsarella, mandava alguns alunos para mim. E a gente fazia um trabalho de fortalecimento. Eu já trabalhei com a Fernanda Alá, Ricardo Alá, Fábio Zola, Patrícia Silva, entre outros. Tem mais alguns por aí. Qual foi o tempo de periodização desses atletas aí para o Ironman? Deixa eu puxar aqui 6 meses, memória. 8 meses? Normalmente começa 6 meses. 6 meses, Só que como o Ironman, por exemplo, a maioria vai no Ironman de Florianópolis, é maio, são 5 meses. Sim.
Daí eles procuram começar ali, eles começam a fazer aquela base ali antes do Natal até. Aqueles longão de ciclismo, que é a base. 1000 quilômetros em 10 dias. Isso. Aí eles vão construindo uma base assim mais tranquila, mas já vão trabalhando isso porque sabe que o chumbo mais pra frente vai ser pegar. grosso. Tá, então a gente tá falando aí, vamos lá, uma média para preparar uma pessoa que já tem experiência com triatlo, veja bem, a gente tá falando de iniciante, né? Não, iniciante, cara, iniciante tem que passar por etapas. Por etapas. Short olímpico. Exato, concordo. Bastante olímpico, 70.3, e aí faz umas maratonas para ver qual que é e vai pro Iron. Tem gente chegando hoje... Eu tenho um aluno que tem várias experiências em maratona e vai fazer, quer fazer um Ironman pro outro ano. Então já coloquei uns 2,70.3 agora, que é o Conrad. Sim. E já entra como treinamento. Ele ainda tem experiência em maratona, fez bastante prova longa já, essas provas de montanha, porque ele é mineiro. Então lá tem muita prova de montanha, prova dura. Ele sabe qual que é a dor. Deve ser forte. Agora tem muita gente que começou a fazer triatlon pelo modismo, porque um Ironman é uma coisa assim, pela visão dos humanos comum, é uma coisa meio surreal. E aí eles querem fazer, porque acham que aquilo é uma superação pessoal, mas tem que tomar cuidado. Pode conseguir? Eu estava até conversando com o Braz esses tempos atrás, que é foi o técnico durante muitos anos da seleção brasileira. Pode, ninguém vai tesourar o sonho da pessoa. Claro. Só que a gente tem que colocar as metas da pessoa. E ela tem que alcançar, obter essas metas. Faz isso e aquilo. O tempo de treinamento, isso. É isso que você vai enfrentar. Não conseguiu? Você vai fazendo a pessoa enxergar que aquilo ali tá meio difícil para alcançar agora. Considerando sempre que essa pessoa tem uma rotina de trabalho, de família. Exatamente. Você nunca vai cortar e falar, você não vai conseguir. Tem técnico que fala, não vai dar. Porque... Não, vai dando e vendo, né? Alan, assim, eu sou um pouco mais radical com relação a isso. Por exemplo, quando que um aluno meu ele vai para uma maratona? Quando ele apresentar condições de fazer uma maratona num determinado tempo que não vai colocar o organismo, o sistema dele em risco. Eu não quero um cara que faz maratona em 5, 6 horas. Sim. Isso pra mim não faz sentido nenhum. Então é o que você falou, faz na base. Dói, né? Ele vai estragar, vai machucar. E infelizmente, lesões de esporte, muitas vezes, ela é irreversível. Né? Na musculação nem se fala. No mínimo te afasta por um bom período, você perde condicionamento, vai ter que dar umas lesões trabalho pra trás. Cara, lesão no esporte é mais ou menos, você sabe aquele cara que eu sempre falo isso, eu quero começar a pedalar, professor, me indica uma bicicletinha. Cara, não, pega uma bicicleta boa, não tô falando de bicicleta cara, mas uma bicicleta boa, por quê? Porque senão você vai se frustrar no pedal, e aí você não vai gostar. Exato. E pedal é uma coisa, você precisa de uma bicicleta... Muito tempo em cima da bike, um bike fit bacana, uma bicicleta que aguenta fazer, por exemplo, o cara vai fazer um mountain bike, pega uma bicicleta que não vai deixar ele na mão, atrapalhar o rolê de todo mundo e tal, pra ele ter o prazer, né, e absorver realmente o que aquilo traz pra ele. E lesão é isso, cara. De repente o cara começa... Eu conheço pessoas, hoje, que faz outra modalidade comigo, e que já tentou fazer triatlo, só que se lesionou já na entrada, lá atrás, e o cara se frustrou. Nunca mais voltou. Ah, não, professor, isso não é pra mim não, tal. Não é porque o cara começou errado lá, ele não teve o suporte, ele errou em alguma coisa lá, meteu marcha onde não devia, e frustrou. Isso acontece muito em todos os esportes, né? Mas o triatlo é muito comum isso acontecer. É muito. Né? Ô Alan, bom... Ô César, deixa eu puxar um assunto aqui que você é do esporte, o Léo também pode opinar a respeito disso. É um assunto assim, eu tô trazendo pra você, pra mim saber o que você pensa dos atletas trans. Assunto polêmico pra dar views. Não tem graça aqui não. Polêmico. Atletas trans, cuidado com o que vai falar, senão você vai ser... Exatamente. Eu não vou ficar em cima do muro, não. Sim. Não vou ficar em cima do muro, não. Eu, até o momento, do conhecimento que eu tenho, talvez eu tenha que me aprofundar mais para entender, mas até o momento eu não concordo. Total. E você, Léo? Não concordo. É nítida a diferença de... A pessoa que hoje ela é uma pessoa comum numa modalidade, níveis, né? ela sobe estrondosamente assim que ela... a gente tá falando assim, na gama fisiológica não tem nem que discutir. O desempenho da pessoa triplica 10 vezes simplesmente por essa mudança de... E boa pergunta, Alan. E aí, a gente já tá tendo isso no triatlo ou não? Já tem algum caso de trans no triatlo? Ainda não. Teve na natação, aí foi debatido no COI, né? E saiu agora que eles não vão permitir. A princípio. Tem lá os seus militantes que vão tentar impor, né? Porque eu não vejo trans que se tornou
mulher que se tornou homem querendo competir com homem. Você já viu? É bem pouco. Querendo lutar em MMA. Agora, o homem contrário, né? Ao contrário, teve 2 lutas agora em Minas, o cara afundou o crânio da mulher, cara. Meu Deus. Eu acredito também que o órgão do MMA colocou isso aí até para gerar porque isso tá dando muita audiência, né? Por conta de... É o assunto do momento. Sim. Mas a natação já entrou que não pode e o atletismo também não. Eu vi então, alguma acredito coisa, que... Estão em discussão. Aí eu tava conversando com o Jota num podcast também, ele falou, vamos construir uma categoria trans, né? Exato. A solução. As categorias, por exemplo, é muito fácil de visualizar isso no fisiculturismo. A gente tem por linha do corpo da pessoa, que é coisa que às vezes ela não consegue mudar, por peso, por altura. E são N classificações onde você tem diferentes tipos de apresentação para diferentes físicos, para diferentes alturas. Sim, então, é muito mais fácil criar uma subcategoria, onde aquilo seja nivelado, para a gente ter um parâmetro simples de, teve vantagem? Não. Teve vantagem? Sim. Então, isso está muito delimitado. Esse ruído ele acontece porque a gente consegue dizer exatamente que a vitória de determinada pessoa foi por conta daquela alteração? Podemos dizer até que ponto. Então, na hora que a gente nivela isso, a gente sabe, essa pessoa ela conseguiu por 0,5 segundos a mais por desempenho. E o esporte é muito isso, né? A diferença Exatamente de milésimo, isso, né? Tem modalidade que um milésimo define tudo. Mas no próprio ciclismo, né? É um tema polêmico. Mas enfim, é polêmico. Eu acho assim, eu não me sinto capaz para discutir isso ainda. A minha visão é a minha visão de espectador mesmo, eu não concordo, né? Acompanhando por cima as notícias. Exatamente. Então, assim, aí a gente precisa se aprofundar mais para opinar com mais certeza disso daí. Mas eu acho, aparentemente, olhando para o aspecto fisiológico, eu sou fisiologista, não tem nem como eu falar o contrário. No formato que vem sendo apresentado, ainda é muito cedo para dizer, difícil, e é justamente quanto você pode afirmar que aquilo influenciou numa competição. Então a gente precisa acompanhar com mais profundidade. Agora, só mais um ponto. A pandemia. Você que é fisiologista, nutrição, né? E educador. A nossa profissão é a profissão do momento. Alan, bom você tocar nesse assunto. Não aumentou a demanda? Em 2000, ano de 2000 e 2003, eu estava fazendo uma pós-graduação numa faculdade aqui no Brasil e tive contato com grandes profissionais que já estavam atuando. Era uma época mais carente de profissionais, mas a gente tinha grandes autores de grandes publicações aí na parte aeróbica, né? E eu tive a oportunidade de conversar com esses caras e eles eram unânimes e diziam o seguinte, olha, e depois virou até uma coisa mais normal. A profissão do futuro é a educação física. Aumentou a demanda, não aumentou a demanda para todo mundo? A profissão do futuro é a educação física. Mas, infelizmente, assim, hoje a gente tem pesquisadores da educação física dentro de laboratórios, fazendo pesquisas mas muito aprofundadas que antigamente era cabível só à medicina. Né? Então, nós temos grandes cientistas e o legal é que foi transportado para o mercado de trabalho esses caras com pensamento acadêmico. Eu acho que a gente subiu de patamar. Depois da pandemia, inclusive. Tá todo mundo preocupado com as profissões por conta da inteligência artificial hoje em dia, dizendo, o Elon Musk falou para paralisar agora, porque senão vai matar muitas profissões. E a nossa profissão não tem inteligência artificial que vai cumprir o que a gente cumpre. É muito subjetivo, por exemplo, o meu aluno chega hoje... Eu prego muito isso, cara. Você pode ser, no meu caso, mestrado, doutorado, fisiologista, tal... Se nada disso importa para mim, se eu não entender de pessoas. Exato. O cara, para ser um bom coach, para ser um bom treinador, se ele não entender de pessoas, ele não vai conseguir ser um bom treinador. Não é só teoria, né? Exatamente. O cara chegou, você tá lidando com um ser humano. Tá, tudo bem, Cesário, a gente tá falando de alto rendimento. A gente pode até, alto rendimento é outra coisa, o cara vive disso, é o trabalho dele, tal. Mas no geral, que a gente vive no normal, né, que é o volume da nossa atividade diária, o cara tem uma mãe, o cara tem filhos, o cara tem um pai, o cara tem uma empresa. Então, o cara sofre fatores extrínsecos que afetam o fator intrínseco dele. Ele não vai render. O cara, meu filho tá com um problema de saúde. Esse cara não vai treinar direito, cara. Mas todo mundo virou a chave, você não acha? Concorda comigo? Todo mundo virou a eu chave. acho que a nossa profissão, ela é a profissão do futuro, realmente. Eu acho também. Você vê a Pacer, por exemplo, ela tá crescendo gigantescamente.
As assessorias, ela deram uma estacionada, mas é por conta de política também dentro delas mesmo, porque hoje uma assessoria você paga uma Pacer que é low cost. Mas cresceu demais e está crescendo muito. Então eu acho que a nossa profissão, cara, ela é uma profissão assim, pelo que eu venho acompanhando, ela está se aproximando das grandes profissões. E a gente está sendo mais respeitado. Né? A gente tá aqui num podcast, um monte de gente prestando atenção em tudo que a gente fala, em todos os aspectos que eles querem saber para vir para a qualidade de vida realmente, atividade física. O nosso foco, na verdade, é esse, né? A gente fazer a nossa construção é de construir uma população mais crítica no que diz respeito a isso, porque a gente está falando o quê? Eu e o Léo, nós três aqui, né? Nós somos da área. Sim. E é óbvio que a gente quer levar o quê? A qualidade desse conhecimento, mas a qualidade da execução que essas pessoas fazem. Por quê? Porque hoje a gente vê Por exemplo, a minha visão, eu não acho que as academias hoje é pensada para toda a sociedade. Se você parar para pensar, você vai para a academia, você vê sempre as messas pessoas, o mesmo perfil de pessoa. Falou o aumento da quantidade de pessoas praticando atividade física. Aí a pandemia, eu confirmo o que você está falando, eu acho que a pandemia deu uma alertada na galera. Falou, gente, né? Vamos cuidar da saúde. E os estudos e tudo mais e tal. Agora, é uma questão de modernidade. Hoje é sabido que se você tem um corpo saudável, você vai ter, consequentemente, você vai ter uma mente saudável. Tendo uma mente saudável, você vai ter tomada de decisões mais precisas. Então, você imagina isso no cenário de um empresário. Sim. De um cara que tem que tomar decisões, ele tem que ter saudável, tem que estar bem, com todo o equilíbrio hormonal dele. E a atividade física, hoje, é a resposta mais... Para quase tudo. Mais assertiva, mais concreta que a gente tem para isso. E Léo, deixa eu só pontuar aqui em relação a esse assunto. Eu tive um insight esses dias atrás que eu tô com 10 mulheres aproximadamente de 50 anos, de 49, tem duas com 49, elas acharam ruim de eu falar, eu vou colocar um tema nisso e é a nova geração. A nossa geração agora, ela vai passar o patamar dessa... quanto que deve estar a nossa... hoje a expectativa de vida, acho que 80, né? 80. Vai passar agora e só vai subir a expectativa de vida. A gente está no momento que antes a pessoa entrava na musculação imaginando aquele estilo bruto, rústico, ferro, barulheira, urro, as academias pegatinha. Não era. Hoje a pessoa ela entende que ela vai ser um melhor líder se ela tiver com estresse controlado, que o empresário ele vai tomar uma decisão muito mais importante se ele tiver com cortisol mais baixo, se ele tiver estressado aquela semana. Ele vai dormir melhor, ele vai aumentar a produtividade. A pessoa que ela tem dificuldade para comer, ela vai entender que ela vai ter o apetite nos momentos certos se ela continuar treinando, então ela interrompe o treino, ela sabe que a semana dela é menos produtiva. Exato. Então hoje o motivo da pessoa entrar ele é muito mais amplo. Então antes eu entrava só por estética, só por o esporte, agora tem o trabalho, a gente tem muito isso, né? Essa coisa a gente poderia fazer um outro podcast só falando sobre essa coisa da busca que as pessoas têm, né, cara? De estética. Mas o nosso foco é o triatlo, não vamos fugir do triatlo, não. Eu sou fãzaço do triatlo, sou treinador, não sei se você sabe, Alan, eu sou treinador da CBTRI, nível 1. Sim. Então, assim, eu tive muito aprofundado no triatlo, hoje menos, mas ainda tenho alguns atletas meus fora. Forçado demais, né, cara? Eu gosto. A minha vida inteira, assim, a minha vida foi baseada no esporte. Sim. Eu não sei fazer outra coisa da vida. É exatamente isso. E amo o que eu faço. E se tiver reencarnação, eu vou voltar e vou ser professor de educação física de novo. Por isso tem sucesso, irmão. Obrigado, cara. A gente tá no caminho, tá batalhando. Tem muita coisa ainda para aprender. É uma área que a gente tá aprendendo todos os dias. Eu aqui com vocês hoje, a gente já aprendeu bastante. Mas só para finalizar, pra gente, né, para não estender muito. Já precisa finalizar. Alan, maravilhoso aí a tua informação sobre o triatlo. Eu acho que a gente pode fazer um outro episódio pra gente aprofundar, talvez até um pouquinho mais, até um pouquinho mais técnico, falar da musculação, dando suporte no triatlo, sobre ergogênicos, sobre equipamentos, né? O triatlo é uma modalidade que tem aí a bike, que é um componente importantíssimo, né? Então acho que a gente pode aí marcar um próximo, né, Léo? Depende, o pessoal tem que dizer pra gente o que tá achando, né? Se tiverem mais dúvidas. Porque hoje foi um bate-papo, jogamos aqui um monte de dúvidas, de informações e tal. Eu tenho certeza muito que amplo, né? Quem não é do universo do triatlo vai ficar meio assim, né? Mas se tiver, o Alan também até quem não quer passar o contato, Alan, às vezes alguém tem alguma dúvida. Hoje eu sou personal, tô na Pacer, né? Quem quiser me achar, acha pelo meu Instagram, que é treinador.siqueira.
tô lá com meus alunos, batalhando todos os dias, porque eu falo que eu batalho junto com eles, né? Lógico, né, Léo? A gente batalha junto com os alunos, cara. Eu sou feliz quando eu entrego o resultado para os meus alunos. Eu falo nitidamente. Quando o aluno não tá me entregando o resultado, eu fico muito bravo. Eles sabem disso. É frustrante pra gente, né, cara? Porque eu quero fazer eles darem resultado. E muitas vezes não depende só da gente, né? E aí eu fico em cima deles. Tal. E eu falo muitas vezes, vou ser chato e tal, mando o WhatsApp, e aí, como que foi a alimentação? Justamente para se policiar mesmo. É isso mesmo, tem que fazer e tal. Mas, cara, Léo, quer acrescentar aí alguma coisa? Não, a gente já estourou até o nosso tempo. O papo tá muito gostoso, muito bom. A gente quer que venham comentários, que as pessoas perguntem pra gente pra onde a gente segue a conversa agora. Sim. E, gente, tem muito o que falar ainda. Já tô te convidando para um próximo, cara. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. 2 grandes nomes da atividade física dentro de Ribeirão Preto. O Léo tá lá comigo. César lá na Pacer, os 2 trabalhando pra caramba, a gente tá aí levando saúde pra turma, e eu só tenho a agradecer e só elogiar o que vocês estão fazendo aqui, um ambiente super gostoso. É com carinho que a gente faz. E fiquem ligados aí, galera, porque aqui vai vir vários convidados, bem bacana, eles vão estar batendo papo com vocês, com pessoas de Ribeirão Preto, inclusive. Todo mundo de Ribeirão Preto, de toda a área aí, a gente já tá as pessoas têm curiosidades em saber como é que é a rotina delas, como que elas trabalham. A Tigra vai vir daí daqui a pouco, vai falar acredito eu, do powerlift, né? São modalidades diferentes. E é muito amplo a atividade física em geral, é muito amplo. É corrida, ciclismo, beleza, tem a musculação, powerlift, tem muito. Então é só levar saúde, qualidade de vida pra galera. E o que estiver fazendo, fazer bem feito, ponto. Não é só o triatlo, não é só a natação, não é só a musculação. Levar com seriedade e qualidade de vida. É isso. Léo, pra fechar? Pra fechar? Show de bola? Podemos Legal. fechar. Parabéns, viu, Léo? Muito obrigado pela sua visita. A gente fica lisonjeado em te receber aqui. Fechou. Você provavelmente vai voltar com a gente. Obrigadão. Pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui aí com o Alan, nosso convidado de hoje, e deu para vocês pegarem aí um pouquinho do que a gente tem aí pela frente, né? O Alan vai voltar e a gente vai aprofundar um pouquinho mais no triatlo, que é a especialidade dele. A gente quer aprender junto com ele um pouco mais desse universo e passar para vocês. E participem, vai nas redes sociais, escuta lá, pergunta pra gente fazer, inclusive até sugestões de algum convidado, né, que possa somar. Aqui. O nosso objetivo aqui é levar informações para vocês, tá bom? Tamo junto. Abraço e até a próxima.